Vamos aqui para mais uma exposição tratando sobre ciência e conhecimento científico, né? Uma série de reflexões sobre metodologia científica, né? Para trazer alguma reflexão sobre os estudantes na Feira de Ciência, aqueles que vão contribuir, preparar seus projetos para a Feira de Ciência e trazer aqui esses lampejos de conhecimento na parte de ciência, na parte de conhecimento científico, algumas terminologias que é interessante estar com isso bem aflorado na nossa mente. A gente está refletindo sobre essas temáticas, começamos dando o primeiro passo, trazendo uma reflexão sobre o pensar, né? Porque aqueles que enveredam pelo caminho da pesquisa é necessário pensar, refletir sobre os seus objetos de pesquisa. Depois adentramos sobre algumas reflexões sobre a questão do conhecimento. E agora, tratando aqui, dando sequência, vamos refletir sobre alguns tipos de conhecimentos, né? Interessante que o aluno, no seu objeto de pesquisa, ele tem uma visão panorâmica do que vem a ser as várias áreas do conhecimento, ou os tipos de conhecimento, ou a variedade de conhecimento, como você queira assim designar. Então, vejamos aqui, vamos dar esse destaque. Então, começamos aqui por essas considerações iniciais que eu escrevi aqui, só para dar um destaque. Então, observe aí, ó, que nós observamos claramente que nós, nessa era, né, era da tecnologia, a era dos conhecimentos, né, bem avolumado, a era realmente a inteligência artificial. Então, a gente observa que realmente há uma quantidade gigante, né, gigantesca, de informações disponíveis, e muitas vezes essas informações elas são desconexas, apenas aí é jogado, e precisam realmente elas ser organizadas de forma mais objetivada e que possa ser útil na pesquisa de qualquer estudante, né, que envereda nesse caminho da ciência, dos conhecimentos científicos. Então, a gente vê esse volume gigantesco de informação, mas muitas vezes precisamos filtrar essas informações da melhor forma possível, ok? Então, esse é um dado interessante que eu queria trazer. Então, considerações iniciais, vamos pensar um pouco aqui, como eu estou dentro do meu esquema aqui de exposição. Então, veja, olha só, o que é que diz esse pesquisador aí, ó, Marcondes de Lacatos. Antes de se falar em conhecimento científico, né, o primeiro passo consiste em diferenciá-lo de outros tipos de conhecimento já existentes. Então, existem vários tipos de conhecimentos que nós vamos refletir aqui. Então, antes de adentrarmos essencialmente no conhecimento científico, né, na terminologia do que vem a ser ciência, que é muito abrangente, nós temos aí que refletir e diferenciar os vários tipos ou vários ramos de conhecimentos que a história tem nos legado e a ciência como um todo tem nos trazido essas reflexões. Então, vejamos aqui alguns. Então, tipos de conhecimento. O primeiro conhecimento que eu quero aqui elencar é o conhecimento sensível, né? O chamado conhecimento do senso comum. É aquele conhecimento, né, do cotidiano, né, do popular. Então, o conhecimento do senso comum ou popular caracteriza-se por ser predominantemente, né? Então, existem algumas características que nós queremos destacar. Primeiro aí, ó, ele é superficial, né? Então, o conhecimento sensível, o conhecimento do senso comum, ele é superficial, ou seja, ele não se aprofunda muito, ou muitas vezes é só aquele axiologia, né? Aquele eu acho isso, eu acho aquilo, conforme conforma-se com a aparência, com aquilo que se pode comprovar. Aí vem aquelas frases, né? Porque eu vi assim, porque eu senti assim, porque disseram que era assim, porque todo mundo diz que é assim, né? Então, o Lacatos e o Marconi nos traz essas reflexões. Então, é o conhecimento do dia a dia. Então, o senso comum é aquele conhecimento
daquele cidadão que mora naquelas suas experiências do dia a dia, né? Ele acha que é daquela forma porque ele viu uma vez, ou alguém falou, ou os antigos falaram. Logicamente que nós não podemos também descartar tudo o que eles dizem, a meu ver, não. Eu acredito que um bom cientista, um bom pesquisador, ele tenta filtrar todas as informações e tenta extrair o melhor que esses conhecimentos podem oferecer. Também o conhecimento comum ou o senso comum não está de fora dessa regra. Então, eu acho que é interessante enveredarmos e trazermos essa reflexão dentro desse sentido. Então, o primeiro conhecimento aí é o conhecimento do senso comum, ele é superficial, né? Ele é sensível, ou seja, referente às vivências, né? Estados de ânimos e emoções da vida diária. Por exemplo, tem pessoas que às vezes é, dizem, não estou dizendo que isso não possa acontecer, né? Dizem que, sei lá, o pessoal das antigas ou que mora em determinada região mais distante e aí vê uma estrela, né, no céu rasgando os céus e aí diz, ó, um OVNI. Bom, se é ou não, tem que ser verificável. Então, o senso comum, muitas vezes, ele é muito caracterizado pelo aspecto muito mais emotivo, né, do estado da pessoa, como assim estou colocando aí, né? Estado de ânimo, emoções da vida diária. Muitas vezes a pessoa pode estar num estado de ânimo mais acelerado, mais emotivo ou não emotivo, então pode expressar um tipo de conhecimento que não é real, né? Mas é apenas imaginativo. Eu estou apenas conjecturando, né? Estou apenas exemplificando. Então, é um conhecimento sensível, né? Não tão muito aprofundado. Outra característica do senso comum, ele é subjetivo, né? Pois é o próprio sujeito que organiza suas experiências, né? Ou tem as suas experiências dos conhecimentos, tanto os que adquire por vivência própria, quanto por ouvir dizer, alguém falou, então há uma corrente contínua aí, passando informação de pessoa para pessoa. Muitas vezes, quando chega na última ponta, a informação originária já chega distorcida, né? O senso comum ele é assistemático, ou seja, não tem uma sistematização, não tem uma certa organização, experiência, não visa uma sistematização das ideias, nem na forma de adquiri-la, nem na tentativa de validá-las, né? Então, são características. É acrítico, né? Muitas vezes, quando é tecido uma crítica, ela não tem sustentação. Então, o conhecimento do senso comum, o sensível, ele é acrítico, pois, verdadeiros ou não, a pretensão de que esses conhecimentos sejam conhecimento não se manifeste sempre de uma forma crítica, né? Então, tem que haver criticidade, tem que haver prova, né? E muitas vezes não há. Então, esse é um tipo de conhecimento interessante do senso comum, que é do povão, né? Repito, esse conhecimento, ele também deve ser refletido, analisado, como nós estamos analisando aqui. É, e verificar se a informação da experiência do cidadão realmente ela se solidifica ou não, né? Se ela tem sustentação ou não. Então, de qualquer forma, é um conhecimento sensível, é um conhecimento do senso, né, do juízo comum, né? Então, é interessante refletir sobre isso. Outro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico, esse é mais apurado, né? Olha só essa imagem aí, ó. A escola de Atenas, né, em 1506 a 1510, a fresco de Rafael, né? O Palácio Apostólico no Vaticano. Então, aí uma imagem, né, muito interessante da cultura grega, né, dos filósofos realmente refletindo, né, na escola de Atenas, né? Então a gente percebe que esse conhecimento filosófico, interessante que esse conhecimento filosófico ele deriva da filosofia. A filosofia é uma combinação de duas palavras gregas, né? Filo, amigo, e sofia, né? Ou sofia, a sabedoria. Então, amigos da sabedoria. Então, etimologicamente, a filosofia ela
Eu entendo que a filosofia ela é um exercício mental, é uma reflexão sobre a realidade, sobre o ser. O ser é tudo que existe, tudo que é tangível, não tangível, é, é marco de reflexão da filosofia. Tudo passa pela filosofia. É interessante. Os conhecimentos matemáticos, os conhecimentos físicos, os conhecimentos químicos, a filosofia humanística, né, muito rica. Então, o conhecimento filosófico ela é totalmente diferente do conhecimento do senso comum, que também tem um tipo de filosofia não bem sistematizada, mas a filosofia não tem um conhecimento sistematizado, né? Então, o conhecimento filosófico é valorativo, cria-se hipóteses, suposições, e essas suposições elas são provadas ou não, né? Então, isso é interessante. Então, a primeira característica do conhecimento filosófico, né, ele é valorativo, né? Ele cria essa hipótese. Ele é reflexivo, sim. O conhecimento filosófico, a filosofia antiga, a filosofia socrática, pós-socrática, a filosofia moderna, a filosofia patrística, a filosofia escolástica, né? Realmente é muito rica, trazendo essas reflexões sobre o ser, sobre a realidade, sobre o cosmos, né? De uma forma bem cientificizada, né? E reflexiva, acima de tudo. Então, a característica forte da filosofia, ela é reflexiva, ela instiga a reflexão. Ela é racional, é caracterizada pelo esforço da razão, né? Em busca do entendimento. É sistematizado, sim, tem uma sistematização não verificável. Como é que você pode verificar, por exemplo, dentro do. Como é que você pode verificar Deus? Como é que você pode verificar a alma? Né? Por exemplo, a questão de determinados outros temas filosóficos abstratos. Então, uma característica do conhecimento filosófico, ele não é verificável, mas ele é refletido. Né? Ele é exato no sentido de trazer uma argumentação, de trazer uma reflexão lógica com base em fundamentação dos pensadores da antiguidade, como Sócrates, Platão, Aristóteles e várias outras escolas gregas e por aí vai. Então, ele é um conhecimento sistematizado, é um conhecimento racional, reflexivo e exato no sentido de buscar uma lógica na mesma, né? Então, isso é interessante, esse tipo de conhecimento. Então, a gente percebe aí, ó, é, perpassando o conhecimento do senso comum sensível, o conhecimento é, filosófico, trazendo essa reflexão racional. Então, isso é interessante, aqueles que enveredam pelo campo da pesquisa, ter essa percepção para com seu objeto de pesquisa, né? À medida que você vai escrevendo, que tipo de conhecimento que eu estou utilizando? Ele é mais tendenciado para o senso comum, é mais tendenciado para o aspecto filosófico e demais outros que nós queremos refletir aqui. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento religioso teológico, né? Para outros diz metafísico, etc. Mas o conhecimento religioso teológico ele é revelacional, né? Fundamenta assim doutrinas e ensinamentos que contêm proposições sagradas, valorizativas, porque foram reveladas. O que falar, por exemplo, da cultura judaica, né? Toda a sua fundamentação é na Torá, também nos livros sagrados do Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, o que falar do budismo, o que falar do shiquismo, do taoísmo, né? Do islamismo, do cristianismo, do budismo, do sikhismo. Então, com todos os seus, cada cultura religiosa dessa tem os seus livros sagrados que o budismo, na verdade, tem, né? Tem um livro, mas é um de cunho mais filosófico, o taoísmo, né? Que mostra o caminho, né? O caminho da virtude, o caminho dos bons valores, por aí vai. Então, a gama de conhecimentos é fundamentado em uma literatura sapiencial, né? Uma literatura mais espiritualizada. Então, isso é uma característica
do conhecimento religioso, teológico, ele é sistematizado, né? Ele não é assistematizado, é sistematizado. Então, essas culturas religiosas, com suas literaturas, existe um arcabouço, né, de conhecimentos teológicos, religiosos, e de princípios, de valores sistematizados. Então, o conhecimento religioso teológico, né, é um tipo de conhecimento sistematizado. É, é inspirado, né? O que falar do judaísmo, as três religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, são religiões monoteístas, é com base numa inspiração, numa revelação, né? Todo texto sagrado, a gente percebe, tem até um texto em 2 Timóteo 3,16, da Bíblia Sagrada dos Cristãos, 2 Timóteo 3,16, salvo engano, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para redarguir, para instruir, para que o ser humano seja perfeito e perfeitamente preparado para toda e boa obra. Então a gente percebe claramente que esse conhecimento ele é inspirado. Refiro aí o texto sagrado dos cristãos, o texto sagrado do judaísmo, né? Revelacional também do islamismo, são as três religiões mundiais monoteístas, né? Cada um com seus livros sagrados, cada um com seus princípios, cada um com seus fundamentos. Então, isso é uma característica muito forte desse tipo de conhecimento. E esse tipo de conhecimento ele não pode ser descartado. Esse tipo de conhecimento ele tem que ser valorizado, ele tem que absorver o maior grau possível de entendimento dos mesmos. E quando a gente pega o senso comum, o senso filosófico, conhecimento filosófico, né, e o conhecimento religioso teológico, essa palavra teologia, teós, logia, estudo de Deus, tratado de Deus, discussão de Deus, reflexão. Quando eu falo Deus, eu estou falando aqui das culturas religiosas, eu estou falando da questão da, da discussão do transcendente, né, das culturas de uma forma geral, cada um dentro da sua perspectiva, cada um dentro da sua concepção, do seu entendimento é, religioso e teológico. Mas é um tipo de conhecimento. Vamos adiante. Outra característica é infalível, ou seja, porque tem princípio dessas culturas, para algumas culturas religiosas, que entendem que seus princípios são absolutos, então são infalíveis. Por exemplo, o que falar do cristianismo? Né? Se você for dizer que, por exemplo, a Bíblia Sagrada para um cristão, se você for dizer para um cristão que os princípios cristãos eles são errôneos, são equivocados, você está afrontando, né? E de uma certa forma, os seus princípios. Diferentemente de outras culturas, talvez aceite alguns entendimentos mais humanísticos, né? E discutíveis. Mas uma característica bem predominante no conhecimento religioso teológico é que eles são infalíveis, são indiscutíveis, embora se reflita sobre determinadas temáticas. Vamos adiante. Exata no sentido desse entendimento, desse encadeamento lógico. O quarto tipo de conhecimento é o conhecimento científico. Então, a gente vai ver umas diferenças bem, bem diferentes aqui, ó, certo? Conhecimento científico. Então, nós vimos aí já três tipos de conhecimento. O conhecimento sensível, o senso comum, ele é um conhecimento cotidiano, é um conhecimento assistemático, não tem uma sistematização, é um conhecimento que traz, né, os seus princípios, os seus valores de uma forma bastante significativa. Depois nós vimos aí o conhecimento filosófico, é um conhecimento mais rigoroso, é um conhecimento mais reflexivo, né, um conhecimento racional, lógico, né, com base nas fundamentações, nas reflexões da cultura dos povos gregos, das culturas dos povos asiáticos também, que tem a sua forma de filosofia. E aí chegamos ao conhecimento também religioso, teológico, e agora o conhecimento científico, é um conhecimento mais rigoroso, né? Mas vamos ver aqui algumas características desse tipo de conhecimento. Então, o conhecimento científico, certo? É um conhecimento real, né? Ele é factual, porque lida com ocorrências, com fatos, com evidências.
né? É, com toda a forma de existência que se manifesta de algum modo. Então, o conhecimento científico ele consegue prescrutar e caminhar em várias trilhas de conhecimento, buscando evidências, fatos, né, que possam comprovar a sua eficácia. Então, é um conhecimento rigoroso. Né? Nós vamos ver mais adiante, em outras reflexões, a utilização do método para o conhecimento científico. Né? Outra característica do conhecimento científico, sem sombra de dúvida, ele é sistemático. Então, ele segue uma lógica, ele segue uma estrutura, uma organização. Então, visto que trata de um saber ordenado logicamente, né? Outra característica, ele é verificável. Ele pode ser testável. Por exemplo, muitos fatos do conhecimento religioso, teológico, ele não pode ser testado. Certo? Como é que você vai testar Deus? Como é que você vai testar a alma? Como é que você vai testar o espírito? Né? Você pode refletir, você pode buscar fundamentação, princípios, né? Mas para o conhecimento científico, não. O conhecimento científico ele é verificável. E se não for, precisa ser verificável. Então, ele é rigoroso. Ele pode ser testável. Né? E à medida, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa, faz levantamento em algumas perguntas, um questionário, por exemplo, você vai fazer uma entrevista com alguém, as pessoas vão fazer a pergunta para você vai levar as perguntas para a pessoa e a pessoa vai responder. E isso você pode testar isso aí, se é verdadeiro ou não é verdadeiro as declarações desses objetos de pesquisa que você envereda em tentar prescrutar o seu objeto de pesquisa. Então, ele é verificável, pode ser testável no conhecimento científico. Outra característica, ele é falível, pode haver erros. Já houve vários erros nos conhecimentos científicos, né? Mas esses erros é interessante salientar, isso é para o aprimoramento do conhecimento e não para denegrir o conhecimento. Pelo contrário, vários procedimentos científicos, utilizando métodos científicos, já deram errados. Mas a insistência de buscar provas mais contundentes, vamos dizer assim, mais equilibradas, mais racionais, mais lógicas e concretas, ao longo da caminhada, vai sendo testada e verificada e se aprimorada. Então, o conhecimento ele é acumulativo e ele vai cada vez mais sendo sistematizado e melhorado. Por exemplo, eu lembro quando eu fazia, é bem pertinente essa minha colocação, hoje nós temos todo esse amparado tecnológico que a gente utiliza para fazer essas reflexões e demais outras, a inteligência artificial está aí dando a sua cara, mostrando a sua face. Mas é interessante que quando eu comecei meus primeiros passos utilizando os recursos tecnológicos, eu aprendi a utilizar um programa de editor de texto chamado WordStar. E outro, depois foi o Cartacerto. Isso é bem antigo, né? Bem antigo. Antigamente o sistema operacional era o DOS, né? E vários outros no início, né, dos primeiros pontapés da computação, e a gente percebe que hoje, olha a maravilha que nós temos hoje. A inteligência artificial está aí despontando aí como uma proposta interessante para alguns aspectos, mas quero discutir isso em outro momento. Então, isso tudo é fruto dessa ciência, desse conhecimento científico sendo testado, verificado, certo? E aprovados, né? E aprovado de igual modo. Então, isso é característica do conhecimento científico. Ele é verificável, ele pode ser testado e ele pode ser falível, né? Pode haver erro, mas esses erros, com o tempo, ele pode ser aprimorado e alienado, aliado, né, para uma produção de conhecimento mais significativo. O fato é, ele vai evoluindo. Isso é interessante, né? Vai sempre evoluindo o conhecimento. A gente percebe que, por exemplo, a filosofia grega, todas aquelas discussões sobre a natureza, elas foram, com o passar do tempo, foram sendo aprimoradas, né? E realmente isso é uma característica do conhecimento científico, né? Ele é falível e,
tendo essa característica, ele dá brecha para evoluir, para a evolução, para o crescimento desse conhecimento. Isso é extremamente interessante e louvável. Outra característica é exato. Aceito de forma provisoriamente determinado modelo científico do passado, hoje não tem mais sentido esse modelo, né? O conhecimento vai tanto evoluindo que determinado modelo de conhecimento ele vai ficando para trás quando o outro tipo de conhecimento vai mostrando a sua realidade, né? Por exemplo, aquela concepção newtoniana cartesiana, para alguns já entendem que essa visão newtoniana cartesiana linear já não tem muito sentido diante desse volume de informações, esse volume de complexidade que o mundo moderno, pós-moderno, oferece. Então, já se evidencia um novo modelo científico para o contexto atual e moderno. Então, é isso, pessoal. Trazendo essas reflexões sobre os tipos de conhecimento, o conhecimento do senso comum, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, teológico, o conhecimento científico, é um conhecimento rigoroso. Então, aquele que envereda pelo campo da ciência, né, do conhecimento científico, da pesquisa, e quer seja pesquisa de pós-graduações, né? A título de mestrado, a título de especialização, a título de feira de ciência, preparando seus projetos de pesquisa, é necessário que ele tenha, né, essa pequena percepção desses tipos de conhecimento, certo? E que possamos tirar alguma lição disso, né? E aplicá-los nos nossos conhecimentos, nas nossas pesquisas, nos nossos projetos, essencialmente. Então, esse é um dos objetivos que a gente queria trazer, certo? Instigando o estudante das feiras de ciência e também aqueles que se interessam por essa temática, em observar esses tipos de conhecimento e tentar absorver o que eles podem dar de melhor dentro da sua pesquisa e diante da sua caminhada em busca do conhecimento. Então era isso, e até o nosso próximo encontro aqui para mais uma reflexão sobre ciência e conhecimento científico, trazendo essas reflexões, esses lampejos de ideias, né? Nada fechado aqui, apenas para refletir, ok? Então, até a próxima.